A minha preocupação com o Oscar não é nem a minha preocupação com o Oscar não é nem de questão técnica, tá? Eu acho ele um puta jogador. Acho que é um cara que, infelizmente, pensou em... Infelizmente não, brother, que eu não sei se eu tô no lugar dele, eu também não pensaria assim com o cara ganhando o 10º maior salário do mundo. Eu não sei, tá? Mas é um cara que, se ele opta por continuar na Europa no momento em que ele tava lá no Chelsea, eu acho que ele ia ter uma carreira do caralho. Diria pra você que jogou 2014 naquela vergonha lá. Acho que teria jogado, se não as 2 Copas, pelo menos a Copa de 2018. Ele teria jogado. É um jogador diferente. Não, a minha preocupação é, ele não vale... Eu acho que ele não vale, ou a maioria dos jogadores não valem o salário que ele ganha. Pelo menos aqui no Brasil. 10 milhões não vai ser. Obviamente, ele não vai vir aqui para ganhar os 10 milhões que ele ganha no Chile. É uma negociação. Mas vamos pensar, 2 milhões... A galera vai até brincar que o Dudu ganha 2 milhões no Palmeiras. Ninguém vale 2 milhões aqui. Raramente um jogador vai valer 2 milhões aqui. Essa é a minha preocupação, tá? Porque vai ser sempre essa comparação. Pô, o cara ganha 1 milhão e pouco. É a minha comparação quando eu falo do Vitinho. Quando eu falo do Vitinho, a minha comparação é essa. Pô, ele ganha quase 1 milhão. E aí? Não entrega. É sempre reserva. Mas eu acho que o Oscar, além de ele ser uma questão técnica, uma evolução técnica do time, eu acho que o Oscar joga pra caramba, ele pega a vaga de quem ali? Ele briga com quem pela vaga? Vou deixar vocês responderem. Ele briga com quem? Em tese com a Arrascaeta, né? Arrascaeta. Não, a Arrascaeta é incontestável. Você consegue desenhar um time sem o Arrascaeta e sem o Gabigol? Não, mas... Mas ele briga com a Arrascaeta. É a mesma posição, né? Então, eu tenho a opinião que ele briga com o Everton Ribeiro, visando o time titular. Porque ninguém vai barrar o Arrascaeta. E o Oscar vem, e o Oscar cá entre nós. Se o Oscar jogar o que ele joga, ele vai ficar no banco? Ah, não. Aí vai aquele negócio de novo. Vai aquele mesmo questão do Pedro e Gabigol. Ah, ou o Pedro ou o Gabigol. Não vai ser ou o Oscar ou o Arrascaeta. Se o Oscar comer a bola, ele não barra o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador símbolo. Né? Então ele vem para brigar. Então, assim, eu sempre fui a favor do seguinte: jogador que não tá rendendo tem que ir pro banco. Eu já ouvi alguns argumentos aqui, tipo, pô, mas o cara que tá no banco é pior. Foda-se. Foda-se. Coloca o cara, porque o cara que vai pro banco, ele vai se sentir incomodado. É sempre um trabalho de um treinador, né? Motivar quem tá no banco e não deixar acomodar quem tá como titular. A chegada do Oscar faz o seguinte: Everton Ribeiro continua jogando a bola que você tá jogando, ou você até evolui, senão você vai pro banco. Então, assim, a gente teoricamente ganha 2 jogadores: Oscar e o Everton Ribeiro. Tá entendendo? Então, eu acho positivo a vinda do Oscar. Aí aquele negócio passa a ser também uma alternativa quando o Arrascaeta não joga. Aí ele passa a ser uma alternativa. Não visando o time titular. Aquele time, pô, vamos ser final da Libertadores, vamos botar aqui, pum. Entendeu? Mas ele passa a ser uma alternativa também ao Arrascaeta com esse jogador de mais criatividade. Uma criatividade que o Everton Ribeiro não traz e nenhum outro jogador traz, a não ser o Arrascaeta. Então eu acho positivo, mas eu também tenho que ver a questão do salário, né? Para dizer, porra, é um puta negócio. 1,5 milhão? Putz, mano. Eu já acho meio puxado. Acho que 1,5 milhão ele viria para ser o maior salário do Flamengo, né? Acho que o Gabigol já... O Gabigol não leva isso aí não, um pouquinho menos, talvez. Um pouquinho menos. Então, assim, é isso. Agora, que vem, eu já começo a vislumbrar se o Oscar jogar bola, né? Porque lembrar o seguinte... A gente brinca, o Hulk é exceção, né? O Hulk é exceção da China. Uma vez eu falei assim, não, mas o Hulk veio aqui, aí eu, peguei uma porrada de nome, não sei em qual live que eu tava, a gente pegou uma porrada de nome, irmão, falou, não, o Hulk não é uma regra, o Hulk é uma exceção. Então, assim, a maioria dos jogadores que vem da China vem fudido. Você vai ver se é o Aloysio tá gordo. Já viu o Aloysio Boi Bandido no América Mineiro? Tá gordo. Na América, tá pesado, pesadão. Tá pesado. Quando ele entrou, eu falei, caralho. Parecia que ele... eu sou o presidente do time, deixa eu jogar. Já viu aquelas peladas? O apelido dele aqui é Arrascaeta depois do rodízio. Então, associado ele com o Arrascaeta. Tá muito gordo. Tá muito gordo. Mas é isso. Então, se ele vier e jogar o futebol
não que ele jogava no Chelsea, mas um futebol próximo, ele é titular desse time, ele acaba barrando o Everton Ribeiro. Mas também depende do que isso vai trazer para o Everton Ribeiro, entendeu? Vai trazer agora um faca nos dentes para o Everton Ribeiro performar. Porque eu bato palma pro Dorival, tá? A gente tem aqui e fala assim, pô, quem é que jogou bem com o Domenech? A gente fala Pedro e Arrascaeta. Quem jogou bem com o Rogério Ceni foi o Diego, o Arão na zaga e o Gabigol. O Dorival tá fazendo algo que o Jorge Jesus fez. Tem pelo menos uns 10 jogadores que estão conseguindo jogar com o Dorival. Tá tendo uma boa fase com o Dorival. E o Dorival conseguiu resgatar o Everton Ribeiro, que para mim era um caso perdido. Era um jogador para ficar no banco, era um caso perdido e hoje ele é titular do time. Realmente, isso aí é um ponto bem emblemático. E ele conseguiu fazer alguns jogadores estrearem no Flamengo, né, Bigode? O Davi Luiz, a gente brinca que recentemente fez a estreia. Dentre outros também. O engraçado é justamente, a gente estava até batendo um papo sobre isso numa live dessa semana. Eu fiz, acho que a pergunta para o Rafael. É impressionante como o Dorival consegue rodar o time e manter ainda assim a competitividade. Então, assim, tem jogador que está no banco, com exceção de alguns, é óbvio. Marinho, Vitinho, essas são as exceções. Mas, por exemplo, a dupla de zaga, tanto a titular quanto a reserva, vem dando um resultado ok. Fabrício Bruno vem jogando bem, o próprio Pablo vem jogando bem, e a dupla Léo Pereira e Davi Luiz é absurdo que o Léo Pereira está jogando atualmente. Então, assim, é meio loucura. Mas, por exemplo, Arthur, o Cláudio Leite mandou aqui, Hulk é exceção, olha o físico do cara. E o Guedes? O Guedes, cara, o Guedes é um caso meio atípico, né, cara? Porque, assim, eu acho até um bom jogador, mas é um cara meio descompromissado com o futebol, eu acho, pelo menos com as declarações que vieram lá do técnico do Corinthians, né, Arthur? Mas falando especificadamente do Oscar, você vê com bons olhos, por exemplo, a gente está talvez uns 5 anos falando, precisamos de um reserva para o meio de campo. Será que finalmente o Oscar pode suprir esse reserva do meio de campo, na sua opinião? Vamos lá, por onde começar? Vou começar com o Roger Guedes. Roger Guedes sempre foi isso aí. Ele não está surpreendendo ninguém. Ele sempre jogou essa bola. O único problema é que ele rodava os lugares porque ele era péssimo de vestiário, é o que diziam. Então ele não é uma surpresa. Né? O que seria uma surpresa? O Hulk, para mim, foi uma surpresa. Jogou bem no Porto? Sim, jogou bem no Porto. Jogou bem no Zenit? Sim, jogou bem no Zenit. Sumiu na China. Sumiu na China. A gente sabia que era um bom jogador, mas ele sumiu na China. De repente, o cara vem para o Brasil. A gente fez uma live na época, né? A Hulk tá saindo da China. E aí, vocês são a favor? O chat desceu a porrada, porque eu fui um dos a favor de Hulk, né? O chat desceu a porrada. Falei, tá maluco? O cara tá na China. Esquecido, com total razão. O cara veio e foi uma exceção. O físico ajuda? Ajuda, mas não é só isso. Não é só questão física. Agora, Ramírez, fracasso. Ricardo Goulart, fracasso. Acho que tem outros exemplos por aí, se a gente parar para pensar um pouquinho e levar mais tempo. Mas o Roger Guedes sempre foi isso aí. Não me surpreendeu, não. Eu já sabia que era um bom jogador. Quando falaram dele no Flamengo também, eu falei, bom jogador. Agora, me preocupa é o interno. Me preocupa é o ambiente. E na época que ele foi citado, acho que foi 2020, né? Acho que foi 2020 que ele foi citado. Não sei se foi 20 ou 21, mas eu acho que foi 20. Ele foi citado e eu falei assim, pô, o elenco do Flamengo fechadinho do jeito que tá, todo mundo brother, né, elenco vitorioso e tal. Não sei se jogar uma bomba dessa dentro do vestiário seria bom. Falei exatamente com essas palavras, só não lembro que ano que foi. Em relação ao Oscar, sou muito favorável à contratação do Oscar. Eu acho que é um baita jogador e eu acho que tem tudo para entregar aqui, mesmo sumido na China, tá? Eu acho que mesmo sumido na China, tem tudo para entregar muito aqui para o nível que a gente precisa. Afinal de contas, nós estamos falando de Flamengo, nós estamos falando de futebol brasileiro. O futebol brasileiro ainda está nivelado aqui embaixo, tá bom? Se eu fosse um torcedor do Chelsea, né, eu ia falar, não, o Oscar, para mim, não serve para a Premier League. Eu ia falar desse jeito, só que no inglês britânico, ultra charmoso, e com o meu chá na mão direita aqui, degustando, enquanto falava com vocês aí de casa. Como não é o caso, eu acho que ele pode sim chegar no futebol brasileiro e agregar muito para a gente, principalmente que não seria uma contratação para chegar e, tipo assim, irmão, a gente depende de você. Tipo, como chegou o Diego Ribas em 2016. A chegada do Diego Ribas em 2016, se fosse hoje, na mesma situação, com o Oscar chegando,
eu já não sei se seria tanto assim, porque seria uma aposta muito arriscada. Custa caro e a gente tem pouco tempo. Então, como nós não dependemos do Oscar para sobreviver em 2022, eu acho que o Flamengo não depende do Oscar para ser campeão em 2022, pelo menos de um título, eu acho que a gente não depende, mas eu acho que seria sensacional a gente trazer um cara desse, de repente ele comer a bola, que ele já comeu, e somar, e agregar ao time do Flamengo na temporada. Seria fundamental. Aonde que eu tenho uma dúvida em relação à chegada do Oscar? Tempo. Rodrigo falou uma coisa verdadeira, salário. Eu não me preocupo com o salário dele, não. Porque ele sabe, ele tem que saber que o valor que ele recebe, ninguém no mundo pagaria por ele. E se ele topar jogar no futebol brasileiro, ele sabe que ele vem dentro de uma realidade totalmente diferente. Então eu não estou preocupado com o salário. Eu só espero que o Flamengo não faça merda, não ofereça mais do que pode. Então eu não me preocupo com isso. Agora, eu me preocupo nós estamos em quê? Final de julho, nós estamos em agosto praticamente. Então o Oscar vem, né? Hipótese, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 5 meses de futebol. Como é que o Oscar está lá na China? Já tem quanto tempo? Qual foi o último jogo oficial dele? Então eu me preocupo com esse tempo que ele precisa para chegar, o tempo que ele precisa, se ele vai precisar de muito tempo para treinar, né? O Vidal chegou, né? Se manteve, ficou um tempão sem jogar bola, se treinando em casa, academia, não sei o quê. Nada se compara ao dia a dia de futebol. Bacana, show. O Vidal chegou, uma semana de treinamento, entrou contra o Avaí. Nem isso, deu uma semana de treinamento, não sei. Estreou contra o Avaí. Beleza. Quer dizer, o cara foi rápido, mas você vê que o tempo de bola dele ainda não tá legal. Mas o cara já chegou rápido. Será que o Oscar vem igual? Chega rápido, entra para jogar rápido? E a preocupação dos chineses é exatamente essa. O medo de emprestar o cara que tem um salário altíssimo e o cara machucar. O que nós vamos fazer? Entendeu? E a chance dele se machucar existe, porque o cara tá vindo pro futebol brasileiro, que se joga quarta, domingo. Lógico que ele não entraria nisso, ele entraria nesse rodízio que está sendo feito. Mas eu me preocupo com o alto salário, que vai ser 1.400.000 aí no máximo, que é alto pra caralho para nós, né? Mas pelo pouco tempo que ele tem a entregar pra gente. Então, se fosse uma contratação que fosse, né, no início do ano, ou já tivesse sido apresentado, igual já temos o Arturo Vidal e o Cebolinha, eu confesso que eu estaria mais empolgado em relação a isso. Mas isso não tira a minha vontade, né, o desejo de ver com que um jogador dessa posição chegue ao Flamengo, porque a gente precisa de mais. Então, ponto 1, sou a favor do Oscar, e o ponto 2 eu deixo para vocês aí de casa. Não tinha outro, não?